Feriado, turma. Não vamos falar de juros, não vamos falar de bolsa, não vamos falar de arcabouço, não vamos falar de nada disso. Vamos falar assim. Apesar da semana ter sido mais curta em virtude do feriado, nós tivemos alguns fatos bem importantes que a gente vai falar agora. Eu sou Rafael Figueiredo, especialista em investimento, e esse é mais um review do mercado. Tradicionalmente começando por macroeconomia, pessoal, dando uma pincelada nisso, sai um pouco de cena a discussão sobre a crise de crédito, sobre a crise de confiança nos bancos ao redor do mundo e volta aquela discussão sobre inflação, sobre juros e sobre recessão, principalmente na economia americana. É muito interessante a gente perceber como nesses últimos meses, e a gente pode pegar até um prazo mais longo, os juros, principalmente ali pegando os Estados Unidos como base, saiu de 0 para 5 num curto espaço de tempo. Nos últimos meses a gente teve bastante volatilidade em torno da expectativa dos juros também para os Estados Unidos. E essa semana eu escutei uma analogia muito interessante falando a respeito dos bancos centrais, como eles estão lidando com tudo isso. É como se eles fossem aqueles equilibristas de pratos, sabe? De um lado eles controlam a inflação, não deixando que ela avance muito, do outro lado eles controlam os juros para não deixar que a economia entre numa recessão profunda, do outro lado tem que tomar cuidado com o tanto de juros que eles sobem por causa da crise de crédito, por causa da crise bancária, enfim, é muita coisa. O que a gente tira disso, turma, é que ainda há muita incerteza, tanto do ponto de vista de juros, se a gente pensa em bolsa também ativo de risco, ainda bastante incerteza, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto no mundo. Então, é ainda aquela dinâmica de portfólio diversificado, uma posição forte em liquidez, tanto para diminuir a volatilidade do portfólio, para aproveitar também oportunidades. Nos Estados Unidos, na segunda-feira, nós tivemos a divulgação do PMI industrial, que veio com o número 1,4% a menos em relação ao mês anterior. O índice ficou em 46,3 pontos, pessoal. O que isso significa? Esse índice, quando ele está abaixo de 50, ele demonstra uma certa retração na atividade. Então a gente está acompanhando uma retração na atividade industrial nos Estados Unidos. No entanto, turma, o PMI de serviços ele ficou em 51,3 pontos. Mesmo que o indicador tenha tido uma queda de 3,9 pontos, pelo fato dele estar acima de 50, mostra um setor de serviços ainda aquecido nos Estados Unidos. Já podemos perceber uma certa desaceleração na economia americana. Isso é o que o Banco Central americano quer para controlar a inflação. Pode sinalizar o que o mercado todo sonha, que é um pouso suave da economia, que não é aquele tranco forte, né? aquela possível recessão para realmente a economia desaquecer, trazer a inflação para a meta. O grande desafio do Banco Central americano é controlar o mercado de trabalho, que está bastante aquecido, o que por si só reforça a demanda por serviços, que pressiona a inflação. Falando de Europa, pessoal, nós tivemos a presidente do Banco Central do bloco dizendo que ainda há um longo caminho para ser percorrido para que a inflação venha para a meta de 2%. A inflação ao produtor, o PPI, é o indicador antecedente de inflação. Tá? Esse indicador ele veio 0,5% a menos em fevereiro contra janeiro, muito puxado pelo valor das commodities energéticas que no período sofreram uma queda. Mas se a gente olhar ainda esse índice em 12 meses, ele está medindo 13,2%, um valor ainda muito alto. Falando sobre commodities energética, falando sobre petróleo, na semana passada nós tivemos Iraque diminuindo a produção. Essa semana foi a vez da OPEP sinalizar também corte na produção. A dinâmica então é de uma alta no preço da commodity, que do dia 31 do 3 ao dia 5 do 4 subiu 6,5%. A China, pessoal, parece que ela está bem na contramão do mundo, tá? Nós tivemos também a divulgação dos PMIs lá. PMI é aquele índice que a gente conversou quando falou de Estados Unidos, que abaixo de 50
mostra uma contração da atividade e acima de 50 mostra um aquecimento da atividade. Então, tanto o PMI de manufatura quanto o PMI de serviços vieram bem acima das expectativas em 54,5 pontos e 57,8 pontos, respectivamente, no mês de março, sinalizando então uma recuperação forte da economia chinesa. E falando de Brasil, sim, a bolsa fechou em queda de 1% na semana, nos 100.822 pontos. A possível mudança de tributação, principalmente no setor de varejo, contribuiu também para a queda do índice. Tá? Semana que vem, atenção pessoal, nós também teremos divulgação de PCA no Brasil, de CPI nos Estados Unidos. CPI é um indicador importante de inflação nos Estados Unidos. Nós também teremos a ata da FOMC. A FOMC é como o Copom, só que dos Estados Unidos. Nós teremos viagem do Lula para a China e divulgação de indicadores importantes na Europa de comércio e de produção industrial. No mais é isso, pessoal. Curtam o feriado, que Deus abençoe a vida de vocês. Tenham uma feliz Páscoa e nos vemos na semana que vem. Um abraço.